O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. A Tobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, sobre um assunto que vocês pediram bastante, que é mineração na indústria automotiva. Eu não podia deixar de convidar o meu amigo Clodoaldo. Clodoaldo, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Ô, Johnny, obrigado aí pelo convite, né? É um prazer imenso estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da nossa experiência aí. Já fazem mais de 20 anos aí na indústria automobilística, são 30 anos aí dentro da indústria também. E vamos lá, se vocês tiverem de curiosidade, eu estou aqui para poder compartilhar com todos aí. Muito obrigado aí. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela ADIMB, tá? Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro. Acesse o site aí adimb.org.br, verifique aí todas as programações de treinamento, como se associar e tudo mais. Pessoal, o Clodoaldo, ele é supervisor de manutenção da Volkswagen no Brasil, né? E Clodoaldo, deixa eu começar perguntando, né? O que exatamente envolve o processo de mineração na indústria automobilística? Ô, Johnny, é assim, ó, se a gente for falar de metais e minerais, né, e todo o processo que envolve, cara, a Volkswagen ela tem envolvimento, eu estava até por curiosidade aí, né, que a gente nunca se interessou, sou da área, apresentar um pouquinho também do meu portfólio aí técnico aí, eu sou da área de manutenção, né, então, desde um rapaz aí, moleque do Senai aí, desde os 14 anos sempre envolvido, então, o contato também com os metais, né, por ser ajustador mecânico, torneiro mecânico, isso que a gente aprende no Senai, e depois também engenharia mecânica com automação, técnico mecânico em escola técnica. Então, cara, isso daí faz parte. E o interessante é o seguinte, cara, que quando a gente se envolve com o processo automobilístico, a gente começa a perceber que ele está de 55% a 60% dentro de um veículo. Dentro de um veículo. Então, assim, eu faço parte de uma etapa de manufatura de fabricação do carro. Então, assim, a Volkswagen, ela tem a ligação com a empresa, com a siderurgia, né, com toda, que automaticamente também está dentro da cadeia da mineradora, desde a extração de todos esses minérios. Então, a Volkswagen, ela faz essa aquisição de uma matéria-prima pré-processada, que no caso são as chapas de aço, são as bobinas, né, e traz para dentro dela para poder fazer a fabricação da carroceria, e aí também são os outros metais, né? Que aí a gente vai falando aí de tudo aí dentro da parte elétrica, e agora também que tem um envolvimento com carro elétrico, parte de tecnologia, de eletrônica. Então, assim, só para você entender, quando a gente senta num carro, 60% está na sua área, cara. É impressionante. 60% de tudo aquilo que é carregado está tudo aí dentro da área de vocês, da especialidade de vocês. Muito bacana, viu? A gente tem um quadro aqui no podcast que chama Tudo Vem da Mineração, que eu já roteirizei aqui. O próximo, já dou esse spoiler, que eu vou falar do celular, né? Do smartphone. Isso. Mas eu já roteirizei um do carro. E realmente isso é muito... É como você falou, 60% são minerais aí que fazem parte da composição do carro, né? Cara, eu vou até trazer um dado aqui, uma medida, né, absoluta aqui, até para todo mundo ter a noção. Obviamente, vocês sabem aí, a nível Brasil e provavelmente também a nível mundial, o quanto que é extraído de metais e minerais por ano. Mas, cara, o interessante é o seguinte, ó, se a gente fizer uma correlação de 60% do peso de um carro, que em média, um carro tem 1,5 toneladas, nós estamos falando que o Brasil, então nós estamos falando o seguinte, só em um carro tem 0,9 toneladas, 900 quilos de metais e minerais. Está dentro, está lá no motor, está lá na carroceria, está no chassi, está na fiação elétrica com cobre, está dentro da bateria com o lítio, está em algumas peças estruturais que precisam de titânio, outras de inox.
está no revestimento das chapas da carroceria do carro, que é o zinco. E aí, cara, quando a gente traz para os números aí, eu tive que consultar aqui também para poder ter essa noção de grandeza. 2022, o Brasil colocou no mercado 2,4 milhões de carros. Só por esses carros foram 2.133 mil toneladas de metais e minerais. No mundo, 85 milhões de veículos. Nós estamos falando em 76 milhões de toneladas. Cara, não é pouca coisa. Quando você, provavelmente aí, você já vai poder fazer uma correlação na hora do seu próximo quadro aí. Você vai chegar e falar, não, mas calma aí. Se o mundo inteiro em 2022 gastou 76 milhões, extraiu 76 milhões de metais e minerais, cara, isso corresponde a quantos por cento de toda a extração, né, que foi retirada em 2023? Cara, essa é uma fatia importante, né? Quando a gente fala de economia, de emprego, né, de sustentabilidade também, tem muita coisa bacana que as indústrias, não só automobilísticas, mas como outras também fazem para poder também trabalhar em cima desse termo tão almejado hoje em dia, que é a sustentabilidade, né, cara? A gente não pode esquecer. Exatamente. Que nem tudo é infinito, né? Mas tudo tem uma determinada, tem uma quantidade disponível aí. Mas é isso, cara. É um dado interessantíssimo, viu? Realmente, você falou, são números muito expressivos. E Sim. como a gente falou aqui, né? Quais são, assim, a gente falou de vários minerais, mas quais os principais metais, assim, essenciais para a fabricação do veículo que a Volkswagen adquire, no caso? Ó, vamos falar assim, numa condição geral de toda a indústria automobilística, nós estamos falando do ferro e do aço, né? Esse, com certeza, ele é predominante, né? E aí, por quê? Porque ele compõe principalmente a carroceria, o chassis, as peças estruturais. Então, assim, lógico que ultimamente alguns os outros componentes, os poliuretanos, né, que a gente costuma chamar aí de plástico, tá assim, muito interessante também, né, a questão ultimamente, a questão da impressão 3D. Eu tenho me aprofundado um pouco mais nessa questão, que é um outro tipo de manufatura, é um outro processo de fabricação, né, não é um processo assim como o convencional, mas ele é muito interessante. Cara, mas nós temos tudo, nós temos zinco, nós temos grafite, nós temos o zinco, que é para proteção, porque toda a indústria automobilística ela tem que dar uma garantia de 10 anos, né, sobre contra a corrosão. Então, a gente começa o lítio, que está presente na bateria. Então, hoje, predominante é ferro e aço. Aí nós temos o alumínio, que está presente principalmente nas partes de motor e transmissão, mas por quê? Por causa da sua eficiência, vamos falar assim, da sua eficiência energética no que diz respeito ao aproveitamento de combustível. Por quê? Um peso menor, ele faz uma troca menor de calor também, né? Que a gente sabe, se aqueceu, é porque parte daquela combustão ela foi desperdiçada, não foi transformada em energia mecânica, né? Então, assim, tem muitos estudos, obviamente que nem tudo é viável economicamente, né? Se falar de eficiência de motor, não vamos dizer que o alumínio é o tipo de matéria-prima mais eficaz, ele não tem aquele selo A de eficiência de energia, mas é o que traz o melhor custo-benefício. Não dá para você fabricar motores de cerâmica, né? Que é aqueles que retêm realmente a energia da explosão e conseguem transformar isso daí em energia motora. Mas o alumínio, tá? Nós temos aí também o manganês, nós temos o titânio, nós temos o cobalto, cara, tem o níquel, tem o cobre que está presente em toda a questão elétrica, né? Então, hoje, mais do que nunca, você vê a questão dos componentes eletrônicos, né? Você vê a parte elétrica, o quanto que ela aumentou e ainda vai aumentar mais, né? Nós estamos falando aí da tendência mundial, que é os carros elétricos, né? E no caso dos carros elétricos, tem uma classe que é os minerais de terras raras, que é utilizado justamente para eficiência energética, para redução de peso, melhoria da questão da bateria, calor, dissipação de calor. Então, minerais de terras raras vai vir com tudo aí nessa questão dos carros elétricos.
Quem deter dessa tecnologia, quem dominar essa tecnologia com melhor qualidade e eficácia, com certeza vai dominar o mercado. Não tenha dúvida disso, cara. Com certeza. E, Clodoaldo, fala para a gente um pouco como funciona esse processo de aquisição de matérias-primas pela Volkswagen para a fabricação dos carros? O processo, assim, ele envolve, obviamente, o princípio vem da engenharia, né, que desenvolve todo os cálculos estruturais sobre o carro, e aí, obviamente, que entra também o envolvimento do designer, da forma, né, do propósito também, né, não podemos esquecer que o carro, a concepção de um carro, ele é muito interessante, porque ele nasce justamente de um propósito, né, como, na verdade, ultimamente a gente está ouvindo muito. Né? Você vai fazer com qual propósito? Até o nosso agir hoje em dia está muito relacionado com isso. Então, o carro ele tem que nascer com um propósito. E esse propósito, ele pode estar ligado, se for uma caminhonete, para poder transportar, para poder diminuir o esforço, né? Para poder contribuir para o desenvolvimento. Se for uma SUV, ele está com o propósito quê? De conduzir uma família para o final de semana numa praia. Se ele for um carro popular, um mini carro popular, ele qual o objetivo? De conduzir apenas uma pessoa da sua casa até o local de trabalho. Então ele começa por aí, por essa questão da ideia, né, da questão do conceito de mercado. Aí, obviamente, é feita uma pesquisa também se tem cliente para isso, se realmente ele tem mercado para isso daí, e logo na sequência começa o desenvolvimento. Cara. E o desenvolvimento envolve várias coisas, desde acabamento, desde a motorização, né, desde o designer. E aí, quando chega nessa fase, obviamente, todo mundo quer fazer o seu melhor, apesar de são setores, né, e estarem dentro de uma mesma empresa, obviamente eles têm uma conexão, né, mas cada um quer desenvolver o seu melhor. E existem divergências, né? Então, tem cara que acha que o carro tem que ter mais altura. Só que aí o cara que desenvolve a estrutura do carro fala que talvez ele não vai ter a estabilidade para ter a segurança. Mas, enfim, depois que o carro ele é concebido, que toda a estrutura é desenvolvida, aí realmente eles veem um plano de fabricação. E no plano de fabricação tem desde uma lanterna, desde uma maçaneta que abre a porta, até um motor, até a chapa que faz o teto do carro, dos vidros, e aí começa a distribuição de atividades. Quando a Volkswagen tem esse plano de fabricação, ela começa e vai bater na porta dos seus principais parceiros. Porque o parceiro também, que não necessariamente é a siderúrgica ou a mineradora, mas também as beneficiadoras. O interessante é isso. Quando a gente fala de aço, você tem quem faz a extração, né? Que pega lá a matéria-prima bruta, e aí você me corrige também se eu estiver esquecendo de algum, mas eu sou bem generalista nessa parte. Depois nós temos a empresa que faz o processamento dessa matéria-prima e transforma ela numa folha de chapa de aço, e aí geralmente vira numa bobina. Aí temos o terceiro que faz o quê? Faz a conformação dessa chapa no pré-formato no qual ela vai se destinar. Por exemplo, você tem uma bobina lá, você precisa fazer o teto, primeiro você não puxa que nem um rolo de papel assim, você não puxa a folha de chapa e vai lá e faz o processo para transformar ele num teto. Você precisa, como se fosse uma folha de papel, você precisa de um formato retangular. Esse formato é uma secção daquela bobina, então ele entra para dentro do processo. E aí é onde eu tenho a especialidade, por quê? Porque eu trabalho há mais de 25 anos dentro de áreas de prensas, que aí entra um processo de manufatura extremamente pesado. Nós estamos falando de máquinas de mais de 2.000 toneladas força. E é em série, isso que é o legal. E aí eu convido a todos aí que tiverem curiosidade para conhecer o processo dentro das estamparias, que realmente é muito legal. Isso deve ter no YouTube. Ultimamente, o Elon Musk também apresentou a sua estamparia na Mega Factory que ele tem, é muito bacana. Hoje, obviamente, super moderna,
entre prensas você tem robôs, né? Antigamente eram pessoas manuseando essas folhas de chapa de aço zincadas, hoje já são robôs, e aí você começa a transformá-la exatamente numa parte do carro. Essa parte ela se junta com a estrutura, que também é uma subparte. Aí daqui a pouco elas entram num processo, todas essas pequenas partes, a qual a minha área, ela é a geradora, ela que faz a manufatura dessas chapas de aço, ela transforma em várias pequenas subpartes, nós estamos falando aí de dezenas, né? Desde a estrutural, do chassi, nós estamos falando de assoalho, nós estamos falando daquela, o que a gente chama coluna B, só para vocês entenderem, e é um item também extremamente importante, coluna B é aquela exatamente entre a porta dianteira e a porta traseira. Aquilo ali, quando você abre, você olha a estrutura do carro, o esqueleto, aquilo ali tem uma importância gigantesca na nossa segurança, na segurança da nossa vida. Então, aquilo ali é uma parte. E ali é feito de outro metal. Na verdade, eu vou dizer para você o seguinte, olha que interessante, não é um metal tão diferente de uma propriedade, um percentual de manganês, ferro, carbono, etc. Não é tão, mas é o tipo de conformação. Se a gente está falando o seguinte, uma estampagem a frio, ele pega a chapa numa temperatura ambiente, chega lá e faz o que muitos entendem aí na área de mecânica como um embutimento, né? Você chega, tem uma forma, vai lá e faz um processo e deforma ela. Quebra a região elástica dela, faz ela ultrapassar a região plástica e ela fica ali estática naquela primeira e passa por mais 6 etapas. Mas essa estrutura, ela é hot stamping. Ela passa por dentro de um forno, a chapa sai incandescente. E aí, num único processo de conformação, você tem a pecinha pronta, ela tem que ser resfriada a água. Aí ela vai para um setor chamado armação. Então, falei primeiro da minha área, que é estamparia, prensas, depois vai para a armação. A armação, ela monta todas essas chapas de aço e forma o esqueleto do carro. A hora que, por processo de soldagem, ou seja, não é adição de material, porque é feito por pontear, né? Então ele faz ali a fusão entre as duas chapas por uma transferência de carga elétrica, entra ali uma fusão, e depois vai para o processo de pintura. E na pintura a gente sabe também que tem outros componentes também que vêm dos minerais, dos metais, e aí você faz todo o tratamento dessa carroceria, você faz o prime dela, como se fosse o galvanizado nosso do portão, que geralmente a gente passa nas nossas calhas aí para aguentar um pouco mais, e aí, por último, entra a cor do carro, e aí vai para a montagem final. E lá recebe o motor, recebe a suspensão, recebe o banco, recebe o painel, o volante, as lanternas, e dentro de cada componente desse tem muito mineral, tem muito metal, e aí daqui a pouco o carro ele é o quê? Ele sai, e aí ele vai, ele segue em cima de uma cegonha, que também está cheia de metal e cheia de mineral. Então, assim, é impressionante. É desde o início, então o carro, ele nasce lá na extração. E eu acho que ele só termina o dia que ele vai para uma prensa, só o dia que ele finaliza. Então, essa vida útil do carro aí é gigantesca, cara. É tremendo. Exatamente, né? Você falando aí, eu imaginando toda aquela linha de montagem, né? E Cara, é formidável, é lindo. É muito bonito. Você sabe, vocês aí da área da mineração, às vezes quando a gente não vive isso, a gente acha um processo sujo, né? Desculpa, não tô... Eu sei, indústria também, quando você... Eu já trabalhei em aciaria, eu trabalhei próximo a uma aciaria, eu conheço que é uma área de aciaria, né? Eu trabalhei numa empresa que ela fabricava rodas para trem, né? Era uma antiga estatal, depois ela virou uma empresa privada. Cara, ela pegava a sucata, ela derretia em forno, né? Então eu acompanhei o processo de derreter aquela sucata com eletrodo e transformar aquilo ali em lingotes que iam também para o processo de prensagem, porque o processo de prensagem ele consegue dar uma garantia de resistência mecânica muito grande.
Então, ele consegue garantir uma segurança maior para aquele material. Então, é impressionante, é terrível. Imagino. E quando vocês compram uma curiosidade, né? Quando vocês compram um minério, é, tem um processo de compra assim diretamente de uma mineração? Como é que funciona? A Volkswagen, ela tem uma relação direta com a beneficiadora da chapa. Ah, Tá? entendi. É ela. Então, é ela que vai ter que fazer contato com a usina e a usina com a mineradora. Entendeu? Então, assim, Ah, eu estou falando também usina e mineradora, mas pode ser uma só também. Eu falo por pois não, desconhecimento. eu Tá? entendi. Mas, assim, é a beneficiadora, tá? É a empresa que chega e pega aquela bobina de aço e ela recorta no formato, né? No formato daquilo que ela quer fabricar. Aí, obviamente, vamos dar um exemplo assim, os motores, né? Motor, eles têm um processo de fundição de motores. E aí eles têm um processo de usinagem. Obviamente que tem todo um ciclo também de reciclagem. Aí eles fazem aquisição de acordo com a demanda deles lá. Então, o alumínio, provavelmente, lá, ele deve ser adquirido. Não tenho oficialmente essa informação, porque a fábrica de motores, né, geralmente, elas são deslocadas das montadoras, né? Então, porque a Volkswagen, na verdade, onde eu trabalho, ela monta as partes e transforma isso num carro. Né? Que bacana, Não, é Clodoaldo. interessante. Muito Interessante. Essa cadeia é interessante. muito legal. Você falou já um pouco sobre a questão de sustentabilidade, né, na produção, mas uma dúvida que eu fiquei, né? Digamos lá, sobrou aquele. Tem a chapa, vocês já compram, por exemplo, uma chapa, né, que você citou. Ela tem algum corte que vocês precisam fazer? Ou se tem esses pedacinhos que sobram, como é que é reciclado? Falar essa parte de sustentabilidade, né, no caso. Sim. Geralmente 5 a 7% daquilo que é a matéria, vou chamar de matéria bruta para mim, tá? Mas na verdade é a chapa de aço, tá? Já recortada próximo do formato do capô do carro, por exemplo. Existem pequenos retornos, tá? Então é de 5 a 7, 10%, dependendo. Porque às vezes você tem uma lateral, né? Que é uma chapa retangular também, porém ela já vem com, vamos dizer assim, os cortes em diagonal, que seria a parte do vidro dianteiro, né, o para-brisa, a parte traseira que desce para a tampa traseira do porta-mala. E esses pequenos retalhos, como que eles são conduzidos ali no processo? Eles vão para uma esteira transportadora de retalhos, e olha que bacana, antigamente esses retalhos eles eram vendidos soltos, né? Eles eram vendidos soltos. Então eles são conduzidos até grandes caçambas aí, e os caminhões, aí existe obviamente um contrato com a empresa que compra esses retalhos para poder voltar a ser uma nova bobina de carro. Por quê? Porque isso é uma matéria-prima já nobre, né? Quer dizer, ela já tem as propriedades. Então, não conhecendo muito do processo de fabricação das chapas, da bobina, tá? Mas eu acredito que lá deve ter uma porcentagem daquilo que é matéria-prima, né, vamos dizer assim, in natura, né, que é aquilo extraído, e tem uma pequena porcentagem daquilo também que é reciclado, porque é matéria-prima nobre, né? E hoje, como que as empresas fazem? E aí, obviamente, são empresas que têm essa responsabilidade também com o meio ambiente, elas compactam esses retalhos em pequenos formatos, tipo uns dados. Então, para quê? Para que você consiga, num único ciclo de transporte, levar a maior quantidade de peso de sucata até o destino da reciclagem. Então, assim, dentro da empresa a qual eu trabalho, ela tem exatamente essa preocupação, ela faz um investimento e o legal, ela valoriza vamos falar assim, esse material reciclado que ela vende, né? Ela não entrega de graça também não, porque é dela, é propriedade dela, ela comprou uma bobina, só que saíram pequenos retalhos.
e ela vende mais nobre. Por quê? Porque ela agrega valor a isso daí. E automaticamente ela o quê? Você tem menos ciclos de transporte, menos frete. Então você tem aí o quê? As pegadas de carbono, você também economiza na hora dessa logística. E você também diminui o tempo de manufatura da matéria-prima reciclada, né? Porque você vai lá, aquelas pinças vão pegar retalhos soltos, vai fazer 10 viagens para preencher um caneco. Agora, com um bloco compactado, você faz 3, quer dizer, você gastou menos energia, você otimizou o seu processo, enfim, toda a cadeia produtiva ganha com isso. Exatamente, é muito interessante, assim, que fica fazendo esse ciclo, né, de reutilização, que é reciclagem da mineração, né, isso aí é muito importante, que é um assunto que está muito difundido. Porque, cara, eu vou dizer assim, né, o Johnny, não tem saída, né, mesmo porque não tem cabimento fazer um descarte de um material tão nobre como esse, né. Exatamente, não tem, como se fala, tem cabimento, tem fazer toda essa questão mesmo. E outra coisa, Clodoaldo, né? Você falou já dessa questão da fabricação, né? Mas um pouco mais. Fala para a gente, o nosso, porque gosta de ouvir sobre tecnologia, né? Fala um pouco também, um pouco mais sobre essa tecnologia de fabricação dos carros, o que é de interessante assim, que você pode citar na sua área e nas áreas que você atua também. É assim, ó. Quando a gente fala em revolução industrial, né, apesar da gente conhecer um pouco da história e saber que ela nasceu lá com os teares, né, que antigamente era um processo manual e depois veio a se tornar a vapor. E aí, obviamente, vamos falar assim, com a criação do veículo, da linha de processo, aí você pega a história de Henry Ford, cara, na maioria das vezes, toda a revolução industrial tem a empresa automobilística como um protagonista. Então, assim, quando as pessoas falam de tecnologia elétrica e eletrônica, cara, a criação da onde nasceu o PLC, né? Os processadores lógicos, né? Os controladores lógicos processáveis, programáveis, cara, exatamente por conta de uma demanda de uma indústria automobilística, entendeu? Então a General Motors, a Ford, eu falo, mano, não tem condições, esse processo está muito manual. Aí daqui a pouco vem o que? A robotização, né? Eu, particularmente, eu fui vamos falar assim, quando eu iniciei o meu estudo universitário, né, o meu curso superior, foi exatamente, e ele não tinha ainda a engenharia mecatrônica, não era ainda oficial, mas eu cursei engenharia mecânica com automação de sistema, porque na verdade é a integração da eletrônica com a engenharia mecânica. Então hoje, dentro da indústria automobilística, e eu já trabalhei também em outras indústrias também, até uma indústria alimentícia, né, aqui da região. Cara, a tecnologia está em todo o processo, em todo. Se você, olha para você ver que interessante. Nós recebemos recentemente a visita de uma empresa brasileira, isso que é bacana. Ela obviamente desenvolveu a tecnologia para ela poder aí eu já não consigo lhe dar todos os detalhes, porque aí eles detêm também do know-how. Eles dizem que você consegue colocar esse equipamento na entrada do seu processo e quando essa matéria-prima, essa chapa de aço, ela passa pelo seu processo, ela consegue ler e ela consegue fazer como se fosse uma ressonância, né, magnética da matéria-prima que compõe aquele material. E aí eu digo para você, poxa, mas e aí? Mas não varia muito, varia. Lógico que existe uma tolerância, né? As empresas trabalham com norma. Mas, Johnny, você deve ter feito, já deve ter feito acabamento na sua casa, já deve ter escolhido um piso, um azulejo. O que a pessoa falou para você quando você tinha que escolher comprar um piso? Olha, compra de 10% a 15% a mais, porque se um dia você voltar lá e vier de outro lote,
a tonalidade da cor vai ser diferente para você. Lógico, não é assim mega diferente. Por quê? Porque, cara, o processo de manufatura, ele não é 100% perfeito. Então, ele trabalha com range. Então, tem um pouquinho mais de manganês, um pouquinho menos de zinco. E aí, interfere como? Interfere no processo. Porque quando você aplica um esforço mecânico, a energia mecânica no material, que ele não está ali, ele está no estado dele normal, ele está sólido, ele está numa temperatura ambiente. Você vai causar uma fratura na estrutura metálica ali, nos cristais, tudo ali que compõe a estrutura. Então, qualquer pequena diferença de composição, o processo seu pode causar o quê? Um refúgio. Entendeu? Então, é importante esses dados. Olha para você ver aonde que chega a precisão da tecnologia. Quer dizer, então quer dizer que o meu processo ele tem que caminhar junto com a composição de material da minha chapa de aço exatamente. Ele tem, cara, porque cada pequeno percentual de matéria-prima que está ali dentro, de um metal, de um mineral, ele tem sim uma necessidade um pouco que seja diferente de conformação. Mas aí você anda mais. Aí você pega, por exemplo, os robôs. Basicamente, são estruturas de alumínio fundido. Né? Aí, daqui a pouco, você está nos transportes das peças entre manufaturas. Ó, fabricação de carro, estamparia, armação, pintura e montagem final. Fora a área logística, que obviamente cuida de tudo isso daqui. Sem eles também não tem como abastecer. Então, chega na armação, você tem o quê? Você tem o processo de solda a ponto, mas também tem a solda MIG, MAG, por arame. Aí você entra com mais adição de material. E tecnologia. Nós estamos falando de tecnologia o quê? Para obter o menor recurso, o melhor resultado. Então, menos recurso, mais resultado. Então, você tem que aplicar tecnologia nisso aí também. Máquinas eficientes, matéria do arame, que você faz o processo de solda também, tem que ser o de melhor qualidade. Aí você vai para a pintura. A pintura é uma área, cara, magnífica, gigantesca. Sabe? Você tem estrutura, você tem robô espalhado para todo lado. Você está tratando com um produto químico. Sabe? Você tem, isso você tem risco, cara. Você tem risco de explosão, né? De contaminação. Então, quer dizer, conhecer também dos riscos que compõem o processo, você tem que aplicar tecnologia. Chega na montagem final, mais tecnologia. Indexadores. É uma linha muito interessante que ficam os carros, eles são transportados, né? Elevados assim numa linha que parece um varal. E aí ele vai percorrendo os tactos, né? Que são as células e os pontos. Então tem o tacto do banco, tem o tacto do pneu, tem o tacto do motor, tem o tacto do acabamento, do logo da empresa. Então, assim, tecnologia, o pessoal da logística está investindo muito em tecnologia. Né? Hoje, eu estava vendo uma matéria que mostra que os drones agora, eles conseguem sobrevoar os pátios e inventariar o número de carros que estão lá. Só para você ter noção de, olha, antigamente a gente reservava um dia do ano para fazer o inventário. Não podia parar. Não podia parar, cara. Não pode parar de fabricar. Então fazia no final de semana. Mas isso daí é o quê? É custo. Né? Você tem que levar pessoas para contar manualmente. 1, 2, 3. Agora você está vendo. Por exemplo, a Gerdau, eu lembro que eu fui fazer uma visita na Gerdau, eu achei muito interessante que há muitos anos atrás eles já utilizavam os drones para medir a massa
de minério que eles tinham lá para poder transformar no vergalhão, né? Para poder transformar nas chapas, nas, na, nas cantoneiras, né? Nos perfis laminados, tudo isso daí. Então, os caras já estavam implementando. Então, tecnologia, meu amigo, tem demais. Na verdade, a tecnologia, o Johnny, ela parte da premissa de digitalizar os comandos humanos, né? Então, assim, você tem capacidade de fazer a leitura microscópica de uma matéria-prima. Nós temos um cara que é treinado, capacitado, aparado por instrumentos, mesmo que manuais, a gente consegue. Você consegue também olhar e ver se a chapa está, né, se a matéria-prima ela está alinhada ou desalinhada. Mas já existem sistemas tecnológicos que imitam os olhos. E quando ele pega essa percepção, ele manda um sinal para o robô e fala, está torto. O robô fala, está torto quanto? Ah, XY, 2 milímetros para X, menos 3 milímetros para Y. Ele vai lá e faz a correção. Aí você chega e vai seguindo o processo. Você chega lá na colorometria, você vê se realmente a cor do carro está de forma adequada, se a pigmentação. Daqui a pouco você começa a ver a questão da montagem estrutural. Agora nós estamos desenvolvendo, nós vamos, junto com empresas aí, trabalhar para poder fazer a percepção de deformações na peça de estamparia. Então, você imagina ali uma porta. Ela passou, veio uma chapa lisa, né, faz o processo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ciclo de estampo, de embutimento. Quando ela sai na esteira, ela não sai geralmente perfeita. Né? Então, existem pequenos desvios admissíveis e aqueles não. Vai ter sistema de câmera que vai fazer a identificação dessas deformações de forma automática, dentro do processo. Aí uma curiosidade também. Quanto tempo leva para fabricar uma porta? Para ela entrar, né, chapa e sair porta? 5,4 segundos. 5,4 segundos. São 12 peças por minuto. Isso na esteira, aos olhos de um humano, ele vai ter a dificuldade dessa percepção em 100%. Então, a automação ela vem nesse sentido para poder garantir a qualidade, né, de 100% dos lotes. Então, ela faz um pouco desse... O robô vai lá e ele faz o manuseio entre uma prensa e outra, né? E aí, assim vai. A tecnologia ela vai invadindo nessas áreas aí. E são áreas também ermas, né? De periculosidade, né? Algumas são de grande periculosidade. Você imagina manusear uma chapa dessa com aresta. Por mais que ela seja uma chapa muito bem cortada, querendo ou não, as arestas dela são cortantes. Né? Se você passar ali no sentido longitudinal da aresta, não vai cortar uma luva de raspa, vai cortar a sua mão, tudo junto. Então, a tecnologia vem nesse sentido também, né? Ah, entendi. Realmente muito, muito interessante, realmente. Clodoaldo, como é que você enxerga, no caso, o futuro da mineração na indústria automotiva? Ô, Johnny, eu entendo o seguinte, cara. Assim, eu tenho me aprofundado um pouco também na questão da impressão 3D, né? E aí a gente usa vários tipos de materiais. Obviamente que a maioria deles tem ligado com os polímeros, né? Estamos falando plastiquinho convencional, um nylon, coisa e tal, mas já estamos começando a falar da impressão com metais. Sinceramente, lógico que existe uma tendência, assim, uma grande oportunidade de desenvolvimento daquilo que a gente desconhece. A gente sabe disso. O pessoal fala, olha, daqui 50 ou não sei quantos anos,
tem profissões ainda que não existem. Elas vão existir, assim como também alguns processos de fabricação. Mas eu não acredito que eles vão deixar de estar presentes na composição dos produtos como um carro. Eu acho que ele não vai. Se a pergunta for essa, olha, você imagina que vai cair de 55 para 40? Eu não vejo tanta queda, não. Lógico que existe uma busca constante pela otimização dos custos de fabricação. Então, assim, vocês aí, com certeza, da área da mineração, vocês sabem que o processo de extração, de transporte não é barato. E assim como também o de fabricação de veículo não é barato. Então, cada vez mais eles vão explorar novas tecnologias. Mas eu não acredito, cara. Eu não acredito que vai deixar assim tão significativamente de compor. O que pode acontecer é uma mudança no hábito do consumidor, que é o que a gente já está enxergando, né, Johnny? Nós aí que somos da época que nós, antes de pensar em ter uma casa, a gente sonhava em completar 18 anos e ter um carro. Né? Nós somos dessa época. Hoje, os que vão completar 18 anos, eles não têm mais essa mesma linha de objetivo que nós tínhamos. Então, o que pode haver, provavelmente, é uma mudança de hábito de consumo. Mas não acredito que no processo de fabricação e na composição do produto, a mineração ela vai sofrer, vamos dizer, algum prejuízo. Vai fazer parte, meu amigo. Para matar a sede vai continuar sendo água, e para fazer a carroceria do carro ainda vai continuar sendo de aço, porque dificilmente eu acredito que vão fazer um carro impresso com uma estrutura plástica que ofereça a mesma resistência e segurança às vidas das pessoas. Bom, isso é o que eu penso, né? Eu tenho acompanhado bastante essa questão também da inteligência artificial, né? Então, o que pode acontecer, obviamente, é a inserção da inteligência artificial dentro do desenvolvimento de novos compostos, né, de materiais que utilizam os metais e os minerais. Isso eu não tenho dúvida. Isso, com certeza, isso vai vir para a nossa vida. Agora, se vai ter um substituto para isso, com certeza, eu acredito que não, viu, João? Porque é muito bom, né? Para todos nós também. Para vocês que fazem esse trabalho aí tão pesado e tão importante, quanto para nós que utilizamos também para transformar no produto final, né, cara? Exato. Entendi. Clodoaldo, estamos chegando ao final aqui desse nosso bate-papo. Que mensagem você gostaria de deixar para nossos ouvintes nesse tocante essa área tão grande aí que você trabalha? Olha, assim, para toda a galera aí da mineração e para as pessoas também que têm, né, a relação direta com a indústria, com as manufaturas, eu digo o seguinte, cara, sejam extremamente curiosos, tá? Eu sei que ultimamente as pessoas têm orientado as pessoas a buscarem propósitos, né, a motivos para poder realmente atuarem de alguma maneira, mas sejam curiosos, tá? E se alimentem, e essa curiosidade ela tem que ser alimentada de bom conhecimento. Então, quando eu falo em curiosidade, é buscar conhecimento. Então, assim, programas, vamos falar assim, pessoas que criam conteúdos, principalmente nichados, como o de vocês da mineração, então vocês têm que recomendar conteúdo como o do Johnny, né? Tem que sim estar próximo de instituições que há anos elas tratam e trabalham com o ramo de vocês. Se você é da indústria, vai buscar conhecimento em instituições que realmente são qualificadas e credenciadas. Então, sejam curiosos, se alimentem de conhecimento, invistam em vocês. Mas cuidado, que ultimamente o que nós mais temos
principalmente agora nós vamos falar da rede, da internet, do conteúdo digital, é informação. Eu não estou dizendo que tenha informação mentirosa, mas tomem muito cuidado com aquilo que vocês vão absorver. Então, assim, eu obviamente espero que cada um de vocês acreditem aqui no trabalho que o Johnny faz, que é um trabalho que, apesar de eu não ser da área da mineração, é um trabalho que me chama muito a atenção, pela qualidade, pelo foco, né? E pela persistência. Então, são anos. Então, isso é interessante. A quem eu estou buscando? De quem eu estou ouvindo tal conteúdo? Tomem cuidado, tem muita gente aí que realmente está vendendo conteúdo sem nunca ter tido experiência prática. A teoria, todo mundo tem acesso. Agora, o conhecimento prático, as experiências, que é aquilo que traz a credibilidade. Então, sejam curiosos e se alimentem de conhecimento de pessoas que já tiveram experiência. E aí eles vão compartilhar com vocês o conhecimento baseado em experiência. E aí você junta com a teoria, meu amigo, você vira um profissional de excelência. É isso, Johnny. É isso que eu tenho para falar para a galera aí. E obrigado pelo seu convite aí. E quando tiver outra oportunidade, vocês tiverem alguma dúvida, podem, por favor, aí mandar, que vai ser um prazer imenso aí compartilhar um pouco da minha experiência também com vocês. Beleza? Beleza. Clodoaldo, muito obrigado aí pelas palavras, tá? Novamente, muito obrigado pela participação. Logicamente, a porta está aberta para quando você quiser voltar, tá ok? Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Adimb. Acesse o site aí adimb.org.br para não perder todas as informações dessa agência de desenvolvimento e inovação do setor mineral brasileiro. Clodoaldo, novamente, muito obrigado e até a próxima. Obrigado, gente. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM. Atobin, empresa de engenharia e tecnologia, oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.